Pessoas e artes se conectando. FENASSE 2025 e nós estamos mais uma vez aqui no podcast FENASSE. Dessa vez tenho duas convidadas de peso, pessoas realmente que chegam e fazem a diferença. Estou aqui com a idealizadora e mantenedora, fundadora, realizadora da FENASSE, Stella Pavan, e também nada mais, nada menos que Durcelice, ela que é gestora de artesanato no Sebrae Nacional. Gente, que prazer imenso poder conversar com vocês, para a gente poder entender melhor esse casamento, essa miscigenação de FENASSE e Sebrae. É um prazer imenso, eu gostaria que vocês se apresentassem aqui. Você, Stella, primeiro, por favor. Stella Pavan, idealizadora da FENASSE, e com muito orgulho posso dizer que essa parceria do Sebrae foi um dos grandes impulsionadores da FENASSE ser o que é hoje, né? É uma referência no Brasil. Maravilha, a FENASSE que a gente estava falando do empreendedorismo. Começou uma feira, depois nós juntamos arte, cultura, música, gastronomia, tivemos um festival. Por isso que hoje é festival. Durcelice, por favor, agora é sua vez. O Sebrae, a gente atua no artesanato, trabalhando, né, para que ele se torne um empreendimento, né, preservando a cultura, a sua identidade, como diferencial de mercado. E o evento, né, chega um momento que a gente leva esses produtores, essas unidades produtivas para o mercado. E a FENASSE, hoje no Brasil, ela se posicionou já como uma das grandes feiras nacionais de artesanato, pela sua qualidade, a diversidade de produtos e de expositores. E, felizmente, o Sebrae ele participa desde a primeira edição. Perfeito. E nós estamos muito felizes de estar aqui, nesse espaço. Maravilha. Eu estava conversando aqui nos bastidores de que o Sebrae começou local e depois nós fomos expandindo. Hoje nós temos a participação do Sebrae Nacional, tanto que vem apresentado agora pela gestora de artesanato. Stella, como é para você ter este protagonismo e principalmente o grande prazer de ter o Sebrae representado nacionalmente aqui dentro da FENASSE? O Sebrae, ele chancela um evento, né, Durce? Ele mostra que o evento é um evento referência. Então, isso dá uma certeza também de quem está de fora olhar e diz, nossa, o Sebrae Nacional está com as 5 regiões, não é qualquer evento que o Sebrae participa, então ele seleciona, não, tem vários critérios, né, Durce, para o Sebrae entrar assim, forte, né? E hoje o Sebrae, ele é um dos patrocinadores do evento, traz a rodada de negócios, que é um grande diferencial, porque ele traz o comprador para dentro do evento. Então, é o grande diferencial. Estávamos há pouco em reunião e comentando que a grande diferença que faz para um evento trabalhar com o lojista. Porque o lojista, ele traz o resultado final do evento, aumentando o potencial em vendas, às vezes 5, 10, 15 vezes, o que um comprador individual compra. Então, quando você faz uma rodada, você potencializa o evento, né? A evento que tem uma rodada de negócios, ainda mais com a chancela do Sebrae, é a certeza de sucesso. É verdade. Quando tem uma rodada de negócios, você consegue barganhar condições, preços e várias situações que realmente deixam aquele negócio muito mais atrativo. Porque a rodada, ela possibilita uma relação comercial prolongada, que o comprador ele consome ali no produto, numa venda direta, mas ele também traz essa possibilidade de uma negociação de um ano, ou até muitas das vezes de anos, né? Então é um acesso a mercado muito promissor para o artesanato brasileiro. É o beber direto na fonte. Isso. Muito bem. E me diz uma coisa, e o Sebrae hoje? Aqui nós temos aqui um stand do Sebrae diretamente atuando.
Nós temos o Sistema Sebrae, na verdade, o Sebrae Nacional, né, como a Estela falou, nós adquirimos um espaço e destinamos para os estados, e os estados trazem os artesãos que são trabalhados no âmbito desse estado. E existe uma curadoria, né, uma análise, existem critérios para esses artesãos, esses pequenos negócios, empreendedores estarem aqui. Esses produtos, o Sebrae, esses artesãos, eles passam por um ciclo de intervenção, né, de formação de preço, de atendimento ao cliente, de todo o trabalho de gestão do negócio dele, para que ele possa realmente dar uma resposta ao mercado. Principalmente esse mercado de atacado, que é o comprador, que é a rodada de negócio. Porque o mercado, para você, a gente sempre fala isso para o artesão, que ele precisa estar preparado, porque o mercado existem alguns pontos de atenção, né, que é a parte da matéria-prima, de onde você extrai, se isso é sustentável, você tem que dar todo esse retorno para o mercado. O artesanato, ele precisa contar história, a gente estava falando sobre isso agora, né? Você não compra um artesanato, você compra uma história. O artesanato, ele tem essa capacidade de reproduzir a nossa história, ele abraça, ele traz aconchego. Então, quem consome esse produto, ele está consumindo uma história. E você precisa ter um storytelling disso, contando essa história, porque é isso que representa o preço e o valor. Existem preço e valor, né? O artesanato, a gente sempre linka ao valor, por todo esse conceito que ele tem de identidade cultural e de história. E também, não só isso, ele precisa ter uma embalagem, ele precisa ter um código de barra, ele precisa ter um certificado, né? Isso são exigências básicas do mercado. O artesanato, anteriormente, ele era visto como uma coisa simples. Às vezes você fala do artesanato, a pessoa diz, é pano de prata. Você se imagina que é isso. Na verdade, nós temos a construção contando a história dessa pessoa, como você falou. Ele traz o conhecimento passado de geração em geração. Então, isso realmente dá um valor agregado muito grande. E hoje nós vemos o artesanato ele como um item de luxo também. Ele compõe hoje... Um objeto de desejo. Exato, grandes projetos. Eu acho assim, nós tivemos, antes quando você pensava no luxo, você pensava logo em marcas internacionais. E hoje a gente vive uma outra era, onde na verdade o luxo é a experiência que aquela situação ela te proporciona. Isso é o verdadeiro luxo, é sentir o que é, o que você está consumindo, é consumir com consciência. É você perceber, viver e adquirir também a história daquela pessoa. Então, quando você adquire uma peça, você também está comprando a história contada através da criação daquela peça. O artesanato é um manifesto. Eu sempre falo isso, que quando a gente pensa em mercado, em consumo e em segmentação, quem consome o artesanato, ele consome uma história, o artesanato ele sempre te remete a algo que te emociona, te abraça. Alguém na sua família, em algum momento, a sua tia, sua avó produziu artesanato. É a identidade de um povo, exatamente. Né? Então... E eu acho que isso veio muito mais profundo pós-pandemia. As pessoas começaram a ficar dentro das suas casas e começaram a sentir a necessidade de trazer algo, não só decorar, porque muita gente começou a pensar em decorar a sua casa, porque ficou muito tempo dentro de casa. Aqui no Ceará, como a gente é uma cidade tropical, então a gente tem áreas externas muito grandes e as pessoas começaram a valorizar muito isso. E o artesanato, ele casa muito com o litoral, né? E a gente vê aqui na FENASSE como os objetos de decoração e designs começaram a ser valorizados. Quando você abre as portas para um dia de comprador, o número de arquitetos e designers que se inscrevem é tão grande quanto o lojista. Então, esse é o grande diferencial, eu acho, da FENASSE, porque nós estamos trazendo a identidade de um povo e quem compra o artesanato, ela tem a certeza de uma exclusividade, porque o artesanato ele não é feito em série, em produção em longa escala. Você sabe que você vai vestir aquele artesanato e não vai ter 10 ali do mesmo jeito, que vai ter uma peça única na sua casa, que é só você que tem. Pode ter alguém parecido, mas nunca tem ninguém igual. Nunca é igual. Então, o artesanato é único. E o que a gente diz
da FENASSE hoje, que por ser um festival, ele traz a identidade, o objeto de desejo da cultura, como você mesmo falou, Jackson, da gastronomia, da música, do artesanato e da economia criativa, porque aqui a gente tem tantos empreendedores e a gente estimula isso através de palestras, através das oficinas de artesanato, de gastronomia. E é uma alegria tão grande. O ano passado nós estávamos com 2 salas de oficinas. Aumentamos para 4. Mais a sala, mais 2 que nós temos no SENAC, que é mais uma de gastronomia e mais outra de empreendedorismo e algumas ações. Todos os dias é filas. E é uma festa que você não aprende, porque a grande sacada do artesanato é trabalhar o psicológico, a mente, a terapia. Você não faz um artesanato sozinho. Se vocês ainda não visitaram a nossa sala de oficina, eu convido para ir conhecer, porque é uma alegria tão grande. Elas aprendem cantando, contando piada, dando gritinho cearense no final. Ah, que maravilha! Então é uma energia muito boa. Quando elas entram, abre a feira, graças a Deus tem aberto. Quando abre, é muita gente. E elas saem desesperadas, correndo para as salas de oficina, porque elas querem ser a primeira a chegar. Uma experiência, uma experiência também, não é? Então, isso é tão gratificante você ver, e o número de pessoas que dizem, eu amo a FENASSE, que ficam emocionadas, que participaram desde a primeira vez. Tem gente que começou visitando e depois dividindo o stand, e hoje é expositor. Daí eles dizem, eu estou tão orgulhosa, eu consegui o meu primeiro stand. Que lindo! Só meu, e eu estou vendendo muito, eu estou fazendo muito negócio. E tem artesão aqui do Ceará que de vez em quando a gente encontra e que fica emocionado, Dulce, comentando que quando ele fez a primeira FENASSE, ele fazia 2, 3 peças, né? E tinha que ter um outro emprego, porque o artesanato não era atividade principal, porque não tinha como se manter. Ele começou a fazer o artesanato, participando da FENASSE, de repente ele começou a ter os contatos, porque o network pós-feira é maravilhoso, que é o que a Dulce falou há pouco, pós-venda. Então, hoje, eu encontrei ele há uns meses atrás em Iguape, né, na prainha. Sim. Ele vende no centro de Rendeira, o André, e ele disse assim, Dona Estela, eu vivo do artesanato, eu emprego gente hoje, Empreendeu. porque eu produzo o ano inteiro para a FENASSE. Então, isso é muito importante para a gente, é saber que a FENASSE está cumprindo a sua missão, que é a valorização do artesanato como identidade e a geração de negócios, né, para essas famílias. Geração de negócios, função econômica, né? De emprego, de renda e de não deixar morrer, porque o grande problema do artesanato, essas novas gerações, elas não enxergavam como fonte de negócio. E sim, agora, quando eles veem a visibilidade, eu falo muito pelo Ceará, quando eles verem a visibilidade que o artesanato tem, e a gente está entrevistando e levando esse artesão para estar na vitrine, para ser destaque, eles começam a enxergar de outra forma, né? Isso é extremamente positivo. Isso daí é a representação da valorização que essas pessoas tiveram. Não é? Porque, assim, realmente, às vezes, é frustrante você não ter uma visão, pelo menos, você enxergar que é enxergado por alguém. Esta valorização é muito importante para você dar uma continuidade no seu trabalho. Isso faz com que você perceba que realmente, vamos fazer aquele termo assim, bem empírico, que é uma pessoa com futuro. Porque aquilo pode te dar um ar de continuidade. As pessoas, às vezes, elas desistem porque não tem um incentivo, não tem alguém que diga, olha, isso dá certo. É emoção com dinheiro no bolso. No caminho do Sebrae, que a gente está desde 97, a gente tem muito claro que a sustentabilidade desses negócios é a partir do momento que você gera recurso
em consequência, o desenvolvimento, né, dessas comunidades, desses territórios. Então, tudo isso só acontece quando traz o dinheiro para a família e quando traz, né, a função econômica. Porque assim, às vezes a pessoa tem o talento, mas não sabe também promover a gestão. Então, sempre tem que haver este casamento do talento, mas também de como gerir este talento, de como é que eu passo à frente, de como eu posso rentabilizá-lo, monetizá-lo, na verdade. E um detalhe, Jackson, que é muito importante dizer, o Sebrae, ele capacita esses artesãos de uma forma com que ele sabe fazer a arte que ele aprendeu de geração em geração, mas falta aquele toque de design. E o Sebrae, ele dá o apoio porque ele contrata a consultoria, vai para aquelas comunidades onde ninguém vai, né, Dulce? Sim. E aí ele encontra aquela comunidade e ele trabalha aquela comunidade com artesanato design. Uma interação, né, entre o design e o artesanato, isso é importante. Muito. Porque o Sebrae, desde sempre, a gente intervém no artesanato preservando a identidade. Então, essa relação do artesanato e do design, ela é muito responsável. É realmente uma interação, não é o artesanato entrar na comunidade, o design entrar na comunidade e levar a ideia dele. Na verdade, ele leva o conhecimento dele de mercado quanto a tendências, padronização, mas o fazer, né, a identidade, a técnica é do artesão e preserva isso. Dulce, às vezes a gente percebe, ou então é uma curiosidade, que inclusive eu também tenho. Aquela pessoa, ela tem que ter um dom para a criação daquilo, ou as capacitações, elas criam este dom na pessoa. Porque é muito difícil. Eu sei que a pessoa diz assim, você sabe cantar? Não, eu sei porque eu desde pequeno sei cantar. Mas assim, a criação de um determinado objeto, ele depende de um, vamos dizer, de um talento natural? Importante. No artesanato, a gente recebe muita demanda de criar, formar artesãos. Nós não formamos artesão e eu entendo que isso é um dom. É nato, é uma, como é que fala? A pessoa, ela precisa ter uma habilidade, na verdade, para produzir o artesanato. Então, o Sebrae, ele não forma artesãos. Ele trabalha com artesãos que já têm um dom e uma habilidade para produzir, aí ele entra, né, para dar uma evolução nesse negócio, né, trabalhando a gestão, trabalhando no design, trabalhando no acesso ao mercado. Mas todo esse dom e essa habilidade, ela já vem com esse artesão e com esse empreendedor. As comunidades, geralmente, as pessoas já têm este dom, né? Porque quando a gente fala que é uma situação de que passa de geração em geração, muitas vezes você já cresce naquele meio e já se percebe. Quando você vê aí, você em um grupo, você tem aqueles que sabem mais ou tem mais talento para aquilo, mas todos têm alguma parte do talento também. Com a pandemia, houve um crescimento grande de uma migração, né, do emprego para a produção do artesanato. E hoje a gente tem internamente algumas discussões sobre a abertura até do leque da visão do artesanato, porque a gente tem o artesanato autoral, a gente tem o artesanato reciclado, mas isso é uma grande discussão, mas no fundo tudo isso precisa de uma habilidade. Para eu partir para fazer uma peça artesanal, eu preciso ter habilidade, eu preciso, né? Eu, por exemplo, eu adoraria, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por artesanato, mas eu não tenho a menor habilidade de fazer nenhum crochê. Eu também não, eu amo, visto, a minha casa é cheia de artesanato, a minha empresa também, mas eu não tenho nem o dom nem a paciência. Eu acho o artesão um verdadeiro artista, porque ele tem que ter calma, ele tem que ter concentração e tem que ter criatividade. Mas será que vocês, né, porque nunca tentaram? Eu acho que não tem paciência. Eu já tentei. Já tentou? A minha mãe fazia, né, muito bordado e tal, a parte de tecelagem. Eu não tenho paciência, assim, eu não tenho habilidade, coordenação motora, entendeu? Bem, então vamos assim guardar todos esses esforços para aquelas pessoas que realmente têm um grande talento e que elas venham aqui para a FENASSE também participar assim, junto com a gente deste boom de criatividade que nós vemos aqui. Representatividade de 27 estados. Além de cada estado, também temos municípios também, mais de um município em cada estado. Quer dizer, a gente está num mundo de criatividade que é
o Festival FENASSE e com o apoio do Sebrae também agora, de nível nacional, nós só temos a crescer muito mais. O festival ele já começou de uma forma, hoje a gente vê realmente um outro ser mais evoluído e nós só esperamos que a evolução venha mais e mais. O festival deste ano, Stella, está bem maior do que nos anos anteriores. Eu não diria uma situação repaginada, mas realmente de uma evolução nítida e muito evidente. E a gente já espera e já está te cobrando 2026. a edição 26 assim bem melhor, viu? Tem fila já, né? Estávamos agora há pouco na discussão, porque todo ano ela cresce um pouquinho, né? E aí, conversando com a Dulce, amanhã a gente está lançando já 2026. Nossa, e já estamos pensando em 2027, né, Dulce? Com uma ideia espetacular. Eu acredito que vai se concretizar. Em 2026 a gente já vai falando sobre isso. Quem sabe até antes, né? Porque é um projeto lindo que o Sebrae tem e que a gente vai trazer para o Ceará, se Deus quiser. Maravilha, gente. Sem spoilers, então, é? Sem spoilers. Brincando. Quando nós estivermos lançando esse projeto de inscrição, a gente procura vocês, podemos fazer um podcast, é muito interessante. Isso, de Vamos repente, fazer maravilhoso. vamos chamar Acontece para dizer o que pra vai inscrição, acontecer pra na tudo isso. FENASSE. E a gente É um fala prêmio, desse é um jeito, prêmio. né? Sabe o que é que acontece agora? Nós temos aquelas coisas que nós omitimos antes, vamos falar agora sobre a FENASSE 2026, Isso. já na parceria com o Sebrae Nacional. E com o grande lançamento de 2027, né, Dulce? Isso. Que é uma coisa muito boa. É isso mesmo, gente. Empreender, ter uma gestão de sucesso é isso, é pensar no futuro, é trabalhar o presente, a gente aprendendo tudo que tivemos no passado, viver esse presente e já ter uma expectativa positiva para o futuro. E isso tudo a gente vê aqui na FENASSE, no Festival FENASSE, com a direção de Stella Pavan e também de Durcelice Durcelice. Marcene. A gente estava, inclusive, falando a origem desse nome. Olha, é uma história. Meu padrinho, né, ele era um apaixonado por literatura de cordel. E ele lia muito literatura de cordel na adolescência. E ele me batizou e ele associou um nome numa história de cordel que ele gostou muito, ele deu uma melhorada e colocou. E aí eu, quando criança, eu sempre falava e dizia porque que ele não deixou para colocar nas minhas primas, que era Juliana. Aí, quando ele me contou a história, e aí eu me apaixonei, porque é cultura, né? E isso está na minha alma, né? A cultura, a nossa raiz, a nossa identidade, a minha origem, né? De onde a gente é. Então, eu tenho muito orgulho do meu nome, assim, e muito orgulho dele ter, em algum percurso da minha trajetória, se encontrado com o artesanato. Ele já estava enxergando à frente. Isso, já veio visionário, predestinada. meu padrinho Pedro Lindo, né? Ornelas. Já veio predestinada, Isso. porque é uma pessoa que conhece, que ama o artesanato e que essa gestão, né? Ela diz, eu sou a gestora do artesanato, mas ela é uma referência. E uma pessoa que você diz, não, eu sou uma profissional, você tem dúvida, fale com a Dulce, né? Porque é referência nacional e para nós é um orgulho imenso contar com uma parceria do Sebrae e saber que a Dulce acredita no nosso projeto. Obrigada. É o seu talento natural, né? Então já descobrimos A qual é o talento da Durcelice, né? Dulce. Gente, todo mundo tem um talento, né, gente? Sim, sim. O meu não é fazer artesanato, né? Mas é fazer a gestão do Cuidar, artesanato. né? Ajudar o artesanato. Tá tudo interligado. Isso. Deus é sábio, né? Deus é sábio, Sempre. Isso. Gente, incrível. Este papo maravilhoso, está muito gostoso, mas nós temos que passar para outra pauta também. E só agradecendo aqui a presença de vocês aqui no nosso bate-papo, tá? Depois a gente vai chamar vocês de novo para poder falar mais e mais e mais, porque a FENASSE é isso. Ela é criatividade, ela é criação, ela é identidade, ela é FENASSE 2025. Pessoas e artistas se conectando.